Olá, bem-vindos a esta aula. Nós vamos começar falando um pouco sobre quadriláteros e depois nós vamos ao nosso alvo, que é base média. Nós vamos falar brevemente sobre alguns quadriláteros, porque nós começamos a falar sobre eles em aulas anteriores. E nós vamos aqui focar nossa atenção no trapézio e no paralelogramo. Eu aconselho, porém, que se leia sobre as definições rigorosas de losango, paralelogramo, retângulo, quadrado, trapézio, ok? Aqui nós só vamos focar nossa atenção em trapézio e paralelogramo por enquanto. Por definição, um trapézio é um quadrilátero que possui dois lados opostos paralelos. Neste caso do desenho aqui, nós temos os segmentos AD e BC paralelos. Os segmentos AB e CD poderiam ser eventualmente paralelos também, mas isto não é necessário, basta que nós tenhamos um par em paralelismo para que, por definição, tenhamos um trapézio. Nós já havíamos mencionado que em qualquer quadrilátero, os segmentos que ligam dois vértices não consecutivos são chamados de diagonais. No presente caso, por exemplo, nós temos aqui as diagonais AC e BD. Vamos observar também que neste trapézio bastante arbitrário, nós não temos necessariamente igualdade de comprimentos. Aqueles lados paralelos no trapézio são comumente chamados de bases, que também não precisam, evidentemente, ter mesmo tamanho. Nem as diagonais, nem as bases e nem os outros dois lados. Este lado, inclusive, AB, não precisa ter mesmo comprimento que o lado CD. Caso se pretenda verificar como seria a área de um trapézio, não vamos ter dificuldade alguma, porque é só observarmos que ela será a soma das áreas dos triângulos BCD e ABD. E felizmente esses dois triângulos, apesar de terem bases diferentes, possuem mesma altura, que é, aliás, a distância entre as duas bases desse trapézio. Vou chamar de H essa altura. A área do triângulo BCD, portanto, vai ser a base desse triângulo vezes a altura dele sobre 2. Reparem que esse H, que é a própria altura do trapézio, é também a altura desse triângulo BCD, que, por falar nisso, é a mesma altura do triângulo ABD, a distância entre o vértice B e a reta suporte da base AD. Né? A área do triângulo ABD, portanto, vai ser a base do triângulo ABD, vezes a altura dele, que também é H, sobre 2. Ou seja, a área do trapézio, que é a soma dessas duas aqui, poderá ser escrita como a soma das bases, digamos neste caso a maior mais a menor, vezes a altura, sobre 2. Mas não é exatamente este o nosso alvo aqui. Nós vamos ver, antes de mais nada, uma propriedade de alguns trapézios específicos. Vamos imaginar que nós temos um trapézio ABCD com AD paralelo a BC. Um trapézio isósceles é um trapézio no qual os lados que não estão sendo considerados como bases são congruentes. Nesse caso aqui, eu estou tentando representar um trapézio isósceles, um trapézio de bases BC e AD, com os lados AB e CD congruentes. Isso é um trapézio isósceles. Um trapézio isósceles, felizmente, nos traz alguns fatos simplificadores. Vamos traçar aqui a altura a partir dos vértices A e D.
Vamos chamar de A' e D' os pés das alturas por A e D, respectivamente. Vamos observar que os triângulos retângulos AB' e DCD' são congruentes, porque pelo critério especial para congruência de triângulos retângulos, eles são dois triângulos retângulos que possuem, respectivamente congruentes, um cateto e a hipotenusa. Em particular, portanto, o ângulo oposto ao cateto de medida H no triângulo AB' terá de ter mesma medida que o ângulo oposto ao cateto de medida H no triângulo DCD'. Com um raciocínio muito parecido, nós podemos concluir que esses dois ângulos aqui também serão congruentes. Isso se traduz dizendo que em um trapézio isósceles, os ângulos de base são congruentes. E uma outra consequência advinda do fato de este trapézio ser isósceles é a seguinte. Vamos considerar a diagonal BD e, em conexão com isso, o triângulo DBC. Vamos chamar de B o comprimento da base BC e de L os comprimentos de AB e CD. O triângulo DBC possui um lado de comprimento L, um lado de comprimento B e o ângulo entre esses lados tem medida alfa. Agora vamos observar que o triângulo ACB também possui um lado de comprimento L, um lado de comprimento B e o ângulo entre esses dois lados também é alfa. Pelo critério lado, ângulo, lado, esses triângulos são congruentes. E uma das consequências diretas disso é que o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo DBC é congruente ao lado oposto ao ângulo alfa no triângulo ACB. Em outras palavras, o que nós acabamos de provar foi que em um trapézio isósceles as diagonais são congruentes. Muito bem, especificando um pouco mais, nós vamos agora para um caso particular de trapézio, que é o paralelogramo, que é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Aqui, para que por definição tenhamos paralelogramo, precisamos dois paralelismos, ou seja, dois pares de lados opostos paralelos. Muito bem, então neste caso aqui nós estamos tentando representar um paralelogramo, onde os lados AD e BC são paralelos, assim como os lados AB e CD. Vamos denotar por beta e delta esses ângulos opostos aqui desse paralelogramo. E vamos considerar esta diagonal AC que deixa esses ângulos em semiplanos opostos. Pela definição de paralelogramo, esses dois ângulos são congruentes. Eu vou denotar, portanto, suas medidas pela mesma letra. Eles são congruentes uma vez que essas duas retas AD e BC são paralelas e essa aqui é uma transversal e que, portanto, deixa esses ângulos alternos internos com a mesma medida. Pelo mesmo motivo, nós teremos também congruência entre esses dois ângulos aqui, através do paralelismo entre as retas AB e CD. O que acontece aqui, portanto, será o seguinte. Os triângulos ACD e CAB, com os vértices aqui já ordenados, eles são congruentes devido ao critério ângulo lado ângulo. Observem, esses dois triângulos possuem respectivamente congruentes
um lado, AC, e os dois ângulos a ele adjacentes. Ambos esses triângulos possuem um lado AC e adjacentes a esse lado os ângulos de medida θ e φ. Como consequência, esses dois triângulos são congruentes e, portanto, o ângulo oposto ao lado AC no triângulo ACD tem que ser congruente ao ângulo oposto ao lado AC no triângulo CAB. Ou seja, os ângulos beta e delta são congruentes. Suas medidas são iguais. Nós acabamos de mostrar que em todo paralelogramo os ângulos opostos são congruentes. Mas nós conseguimos mostrar mais do que isso também. Uma vez que esses dois triângulos são congruentes, então o lado oposto ao ângulo θ no triângulo ACD é congruente ao lado oposto ao ângulo θ no triângulo CAB. E o lado oposto ao ângulo φ no triângulo ACD é congruente ao lado oposto ao ângulo φ no triângulo CAB. Este lado é congruente a este e este lado é congruente a este. O que se traduz dizendo que em todo paralelogramo, os lados opostos, além de ser paralelos, são congruentes. Mas o paralelogramo também nos traz outro fato notável. Traçando as diagonais AC e BD, digamos aqui que elas se encontram em um ponto P, e identificando as congruências que nós teremos devido ao paralelismo, nós podemos garantir agora que os triângulos PAD e PCB são congruentes porque eles possuem, respectivamente, congruentes um lado e os ângulos a este lado adjacentes. É o critério ângulo-lado-ângulo. Como consequência, o lado oposto ao ângulo de medida lambda no triângulo PAD é congruente ao lado oposto ao ângulo de medida lambda no triângulo PCB. Então nós temos esta congruência aqui. PD e PB possuem a mesma medida. Uma outra consequência desta congruência é que o lado oposto ao ângulo de medida μ no triângulo PAD é congruente ao lado oposto ao ângulo de medida μ no outro triângulo. Ou seja, PA e PC possuem também a mesma medida. O que nós acabamos de provar foi que em qualquer paralelogramo as diagonais se cortam ao meio. Vamos agora considerar um caso muito simples e interessante. Vamos supor que nós temos dois segmentos, AB e CD, de mesma medida, ou seja, congruentes, e também paralelos. Vamos aqui considerar o segmento BD. Vamos observar que este ângulo tem a mesma medida que este por serem ângulos alternos internos considerados nestas duas paralelas AB e CD cortadas por essa transversal BD. Considerando agora os triângulos ABD e CDB, nós podemos imediatamente observar que eles são congruentes pelo critério lado-ângulo-lado. Eles possuem respectivamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido por eles. Segue, portanto, que o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo ABD é congruente ao lado oposto ao ângulo alfa
no triângulo CDB. E além disso, evidentemente, o ângulo oposto ao lado AB do triângulo ABD tem de ser congruente ao ângulo oposto ao lado CD no triângulo CBD. A igualdade entre essas duas medidas resulta em que as retas AD e BC são paralelas, ou seja, os segmentos AD e BC são paralelos, além de terem mesma medida. Como consequência, o que nós obtivemos foi que, quando dispomos de dois segmentos paralelos e de mesma medida, então eles naturalmente nos fornecerão um paralelogramo. Ou seja, o outro par de lados é um par de lados paralelos e congruentes também. Uma maneira até mais simples de dizer isso é que, quando dispomos de dois segmentos paralelos e congruentes, nós imediatamente já ganhamos um paralelogramo. Muito bem, vamos agora considerar um triângulo ABC qualquer. Vamos tomar o ponto médio do lado AB, que eu vou chamar de M, e o ponto médio do lado AC, que eu vou chamar de N. Em particular, estamos aqui declarando que as medidas de BM e AM são iguais e as medidas de AN e CN são iguais. O nosso intuito aqui é obtermos informações sobre o segmento MN. Inicialmente, pelo ponto C, nós vamos traçar uma paralela ao lado AB desse triângulo. E vamos prolongar o segmento MN até no mínimo que ele encontre essa reta azul num ponto P. A partir daqui nós podemos fazer as seguintes considerações. Esse ângulo aqui e esse ângulo em C, eles possuem a mesma medida, porque são ângulos alternos internos obtidos nesta configuração de duas paralelas e uma transversal a C. Acontece, porém, que este ângulo, cuja medida eu vou chamar de gama, tem a mesma medida que esse, por oposição pelo vértice. A consequência que nós obteremos aqui é imediata, que é a de que os triângulos ANM e CNP são congruentes, porque esses dois triângulos possuem, respectivamente, congruentes um lado e os ângulos a ele adjacentes. É o critério ângulo-lado-ângulo. Como consequência, o lado oposto a alfa no triângulo AMN é congruente ao lado oposto a alfa no triângulo CNP. E o lado oposto a gama no triângulo ANM é congruente ao lado oposto a gama no triângulo CNP. Ou seja, CP tem a mesma medida que AM. Agora vejam, uma vez que CP tem mesma medida que AM e AM tem mesma medida que MB, então esses dois segmentos, além de paralelos, evidentemente, eles terão a mesma medida. O que significa, por consideração anterior, que o quadrilátero MBCP é paralelogramo. Ora, se ele é paralelogramo, então, como consequência, nós temos MP paralelo a BC, os lados opostos são paralelos, e de mesma medida também, né? MP e BC são congruentes. E daqui nós temos consequências extremamente simples. Ora, se MP é paralelo a BC, em particular MN paralelo a BC.
Por outro lado, observem que MP é um segmento que tem o dobro da medida de MN. Esses dois segmentos, MN e NP, são congruentes. Então, desta congruência aqui, nós obtemos que MN tem metade do comprimento de MP, ou seja, tem metade do comprimento de BC. Então, a medida de MN é metade da medida de BC. Resumindo, se em um triângulo qualquer, ABC, nós tomamos os pontos médios M de AB e N de AC, então o segmento MN será paralelo a essa base, BC, e tem a metade da medida dessa base. Este é o teorema da base média do triângulo. Esse teorema muito útil e poderoso vai ser usado por nós várias vezes. Muito bem, vamos agora voltar ao trapézio para descobrirmos algumas coisas interessantes acerca dele. Vamos considerar aqui um trapézio ABCD de bases AD e BC. Vamos tomar os pontos médios de AB, que eu chamarei de M, e de CD, que eu chamarei de N. Isto significa que AM e MB têm a mesma medida e que DN e NC têm a mesma medida. Eu vou prolongar o lado BC desse trapézio e vou prolongar o segmento AN até encontrar com esta reta azul, digamos aí um ponto P. Nós temos algumas formas diferentes de mostrar aquilo que eu vou mostrar agora. Uma delas é a seguinte: esses dois ângulos aqui, por serem alternos internos nessa configuração de paralelas AD e BC com transversal AP, e que portanto tem a mesma medida. Pelo mesmo motivo, esse ângulo e este aqui têm a mesma medida. Agora vamos observar os triângulos DAN e CPN. Eles são congruentes pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto. Esses dois triângulos possuem respectivamente congruentes um lado, um ângulo a ele adjacente e o ângulo oposto a esse lado. Portanto, esses triângulos são congruentes e uma das consequências aqui é que o lado oposto ao ângulo de medida alfa no triângulo DAN é congruente ao lado oposto ao ângulo de medida alfa no outro triângulo. O que se traduz algebricamente, é claro, declarando-se que AN e NP têm a mesma medida. Outra consequência, por exemplo, é que o lado adjacente aos ângulos alfa e beta no triângulo DAN é congruente ao lado adjacente aos ângulos alfa e beta no outro triângulo. Ou seja, AD congruente a CP. Se eu chamar de Bzinho o comprimento desta base superior desse trapézio, aqui também deverá ser Bzinho, esse comprimento azul CP aqui. Eu vou chamar de Bzão o comprimento desta base maior desse. Agora vamos considerar o triângulo ABP. E neste triângulo, reparem, N é o ponto médio do lado AP. Ora, neste mesmo triângulo, M é o ponto médio do lado AB. Então, como nós já sabemos, o segmento MN é paralelo ao lado BP
desse triângulo, o que por consequência nos diz que os segmentos MN e BC em particular são paralelos, e ainda do teorema da base média do triângulo, o tamanho de MN é metade do tamanho de BP. Agora vejam, o tamanho de BP era o tamanho de BC mais o tamanho de CP. O que nós concluímos então? Quando em um trapézio ABCD de bases AD e BC nós tomamos os pontos médios M de AB e N de CD, então o segmento MN é paralelo às bases e sua medida é a média aritmética delas. Isso poderia também ser chamado de teorema da base média do trapézio. Nós vamos agora tentar resolver uma bela questão proposta pelo professor Gustavo Adolfo Soares no portal da matemática OBMAP, que exemplifica muito bem a praticidade que o teorema da base média pode nos trazer na resolução de alguns problemas. Trata-se aqui de um triângulo ABC, onde a reta AN é bissetriz do ângulo em A. Então esses dois ângulos aqui são congruentes. M é o ponto médio de BC, ou seja, os segmentos BM e MC têm mesma medida. E o ângulo BNA é um ângulo reto. Além disso, são fornecidos os comprimentos 12 e 20 dos lados AB e AC, respectivamente. O que se pede aqui é o comprimento do segmento MN. Assim como o professor Gustavo sugeriu, é interessante mesmo que você neste momento tente pausar o vídeo e tente resolver este problema, desde já tendo em vista que ele se resolve de maneira bem prática usando o teorema da base média. Muito bem. Uma solução seria a seguinte: vamos prolongar o segmento BN até que, no mínimo, encontre com a reta AC em um ponto, digamos, que eu vou chamar de P. Ora, os triângulos ABN e APN são congruentes porque eles partilham um lado, AN, e os ângulos a este lado adjacentes. Então, pelo critério ângulo lado ângulo, eles são de fato congruentes. Se esses triângulos são congruentes, nós teríamos em particular que o lado oposto ao ângulo reto no triângulo ABN tem mesma medida que o lado oposto ao ângulo reto no triângulo APN. Então, o segmento AP tem medida 12. Outra consequência, por exemplo, é que o cateto não compartilhado no triângulo retângulo ABN tem a mesma medida que o cateto não compartilhado no triângulo APN. Muito bem, deste fato aqui, uma vez que AP tem medida 12 e AC tinha medida 20,
Significa então que este pedaço aqui deverá ter medida 8. Vamos lembrar, por outro lado, que M era ponto médio do segmento BC. Então, BM e MC têm a mesma medida. Olhando agora para o triângulo BCP, nós vamos observar que M é ponto médio de um dos lados e N é ponto médio de outro lado desse triângulo. Pelo teorema da base média, nós temos duas coisas. MN é paralelo a PC e a medida de MN é metade da medida de PC, sendo 8 a medida de PC, então a medida de MN será 4 e o problema está resolvido. Neste momento, nós vamos usar o conteúdo desta aula para fornecer uma demonstração alternativa de que as três medianas de um triângulo qualquer concorrem em um único ponto e que esse ponto as divide na razão de 1 para 2. Vamos considerar aqui os pontos médios M e N dos lados AB e AC, respectivamente. E vamos traçar as medianas CM e BN. Vamos chamar este ponto de encontro dessas duas medianas de X. Vamos chamar de P o ponto médio do segmento CX, ou seja, aqui nós estamos tomando PX congruente a PC. E vamos chamar de Q o ponto médio do segmento QX. Estamos aqui tomando QX congruente a QB. Pelo teorema da base média no triângulo XBC, o segmento QP é paralelo à base BC e sua medida é metade da medida de BC. Usando o mesmo teorema no triângulo original ABC, nós podemos concluir que o segmento MN é paralelo à base BC do triângulo ABC e sua medida é metade da medida de BC. Ora, segue, portanto, que esses dois segmentos, QP e MN, são paralelos entre si, pois são paralelos à mesma reta, BC, e têm a mesma medida. Ambos têm medida igual à metade da medida de BC. E isso, como nós sabemos, é suficiente para garantirmos que MQPN é paralelogramo. Mas no paralelogramo, como nós sabemos, as diagonais se cortam ao meio. O que significa, portanto, que o segmento XN tem a mesma medida que o segmento QX. E que o segmento XM tem a mesma medida que o segmento PX. Em particular, observem, X é um ponto que divide a seviana CM na seguinte razão: MX sobre XC igual ao meio. O tamanho de MX é metade do tamanho de XC. Em suma, a interseção entre as medianas CM e BN é um ponto X que divide este segmento MC na razão de 1 para 2, ou seja, MX está para XC assim como 1 está para 2.
Vamos agora chamar de, por exemplo, Z, o ponto médio do lado BC desse triângulo, e vamos considerar a mediana AZ. Vamos chamar de Y, o ponto de encontro das medianas CM e AZ. Vou chamar de U, o ponto médio do segmento CY, e de V, o ponto médio do segmento AY. No triângulo original ABC, o teorema da base média nos diz que o segmento MZ é paralelo ao lado AC e a medida desse segmento MZ é metade da medida de AC. Considerando agora o triângulo AYC, nós podemos concluir que o segmento UV é paralelo à base AC desse triângulo, o triângulo AYC, e sua medida é metade da medida desse lado. Então, esses dois segmentos são paralelos entre si, por serem paralelos à mesma reta AC, e são congruentes, porque suas medidas são iguais e são iguais à metade da medida de AC. Como consequência, MZUV é paralelogramo. E como em todo paralelogramo, as diagonais se cortam ao meio. Então, as medidas de MY e de YU são as mesmas. Vamos nos lembrar, porém, de que U era ponto médio do segmento CY, o que significa que as medidas de YU e CU são também as mesmas. O que acontece, portanto? Essas três medidas são iguais. E aqui se dá o fato de que o comprimento de MY sobre o comprimento de YC nos dá 1/2. Então, o que nós obtivemos aqui é que o ponto de encontro das medianas AZ e CM é um ponto Y que divide o segmento MC na razão de 1/2 também. Ora, se X e Y são ambos pontos no segmento MC que dividem o segmento MC na razão de 1/2, então, pela unicidade do corte de um segmento numa certa razão, o X e o Y só podem ser o mesmo ponto. Segue, portanto, que a mediana BN corta a mediana CM no mesmo ponto em que a mediana AZ corta essa mediana CM. Ou seja, que essas três medianas concorrem de fato em um único ponto, que agora nós passamos a chamar de baricentro e denotar por G.